Olha só que interessante. Lá no livro do Apocalipse, o apóstolo João recebe uma missão bem específica de Jesus: escrever para 7 igrejas daquela época. Só que tem um detalhe bem estranho. A ordem não era escrever para as igrejas, mas sim para os anjos das igrejas. E aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque escreve ao anjo da igreja e não, sei lá, escreve à igreja em Éfeso. O que será que essa escolha de palavras tão enigmática quer dizer? É exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar agora. Para a gente conseguir decifrar esse código, a gente precisa meio que viajar no tempo. A gente tem que entender o que a palavra anjo significava para quem leu isso pela primeira vez. E olha, a resposta para isso deu início a um debate fascinante que, acredite, já dura séculos. E não foi um caso isolado, viu? Essa instrução se repete para todas as 7 igrejas, de Éfeso até Laodiceia. Ou seja, não foi um deslize, foi uma escolha muito bem pensada, cheia de significado. E para a gente tentar entender esse enigma, existem basicamente 2 grandes linhas de pensamento. Vamos começar pela primeira interpretação, que é, digamos assim, a mais pé no chão, sabe? Mais prática. Ela sugere que esse tal anjo, na verdade, não era um ser celestial, não. Era uma pessoa mesmo, de carne e osso. E o centro de toda essa discussão está numa única palavrinha grega: anjos. A gente quase sempre traduz como anjo, né? Mas o significado mais básico dela é mensageiro. E é essa dupla possibilidade, essa ambiguidade, que abre a porta para uma interpretação completamente diferente. E os argumentos para essa ideia são bem fortes, viu? Pensa bem. O anjo poderia ser o líder da igreja, o pastor, o bispo, a pessoa responsável por levar a mensagem para a comunidade. Faz sentido, né? E mais, as cartas falam de problemas super-humanos, tipo perder o primeiro amor, ficar morno na fé, coisas que um líder humano teria que resolver. Porque, vamos combinar, que sentido faria dar uma bronca num anjo do céu e mandar ele se arrepender? Ok, essa foi a visão mais terrena. Agora vamos para a segunda grande teoria, que é bem diferente. Ela nos tira do chão e nos leva lá para o céu, com uma visão muito mais simbólica, mais sobrenatural. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. É como se cada igreja aqui na Terra tivesse um correspondente espiritual, um representante lá no céu. E essa ideia não é tão estranha assim. Ela conversa com outras partes da Bíblia que falam sobre anjos da guarda, tanto para pessoas quanto para nações inteiras. E quem defende essa teoria tem bons pontos. Primeiro, em quase todas as outras vezes que a palavra ângelos aparece no Apocalipse, ela significa de fato um ser celestial. E tem mais. O próprio livro diz que as 7 estrelas que Cristo segura na mão são os anjos das 7 igrejas. É um simbolismo muito forte. Então, nessa visão, o anjo não é uma pessoa, mas sim a personificação do espírito da igreja, da sua identidade ideal lá no plano celestial. Então, vamos resumir a história. De um lado, a gente tem a teoria do mensageiro humano. O foco aqui é a liderança, a responsabilidade aqui na Terra. E a maior prova é o conteúdo bem prático das cartas. Do outro lado, a teoria do ser celestial. O foco é a identidade espiritual. E a prova está no jeito que a palavra anjo é usada no resto do livro e naquele simbolismo poderoso das estrelas. E aí, qual das duas está certa? Mas e se a resposta não for escolher um lado? E se o segredo for, na verdade, entender como essas duas ideias se conectam? Muitas vezes, a beleza da linguagem do Apocalipse está justamente nisso, em conseguir juntar várias camadas de significado numa coisa só. O ponto mais importante é esse aqui. No fim das contas, não importa se o anjo é uma pessoa ou um ser celestial. O texto trata o anjo e a igreja como uma coisa só. Eles são inseparáveis. A mensagem que vale para um, vale para o outro. Se o anjo recebe um elogio, a igreja toda é elogiada. Se o anjo leva uma bronca, é a igreja que precisa se arrepender. Na prática, é como se o anjo fosse a personificação da personalidade da igreja, sabe? Do seu caráter coletivo. Então, quando a carta se dirige ao anjo, é uma forma muito poética e forte de falar com a alma daquela comunidade, com a sua essência. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou falando com o espírito que define quem vocês são. E no fim, o que essa escolha de palavras faz é algo simplesmente incrível. Ela eleva a mensagem a um outro nível. Ela mostra que os problemas do dia a dia daquelas pequenas comunidades, suas lutas, suas vitórias, suas falhas, não eram só coisinhas terrenas. Tudo aquilo tinha um eco no céu, uma ressonância cósmica. A batalha que a igreja enfrentava aqui na Terra estava totalmente conectada com uma realidade espiritual muito maior.
E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Se a gente pensar que toda comunidade, todo grupo tem o seu anjo, ou seja, uma identidade ideal, um propósito que existe num plano maior, fica a pergunta: será que as nossas ações do dia a dia refletem essa identidade? Como é que a gente pode alinhar o que a gente é na prática com aquilo que, em essência, a gente foi chamado para ser?